Olá, vamos começar agora mais uma aula onde você vai encerrar a parte dos micronutrientes e aqui nós vamos falar sobre os minerais. Começando pelo cálcio, que tem a função principal muito conhecida do quê? De ser bom para a saúde dos ossos. Mas tem um pequeno detalhe, a vitamina D auxilia na absorção do cálcio a nível intestinal. Eu já falei disso lá na aula de vitaminas quando eu falei sobre a vitamina D. E qual é a importância disso? Não adianta você consumir cálcio de vários alimentos se você não tiver um bom suprimento de vitamina D, uma boa síntese de vitamina D no seu corpo. Porque daí todo esse cálcio que você consome não vai ser todo bem absorvido. Isso aqui é para que você entenda que para um nutriente às vezes ser bem aproveitado ele precisa de outro. Então tá aí, vitamina D é importante para que o cálcio realmente na sua dieta seja melhor absorvido. E o cálcio ele age como mensageiro intracelular. O que isso quer dizer? Bom, para que uma determinada ação que você faça aconteça, um exemplo, a contração muscular. Então a contração muscular vamos considerar como uma ação que você vai realizar. Para que isso aconteça, lá dentro do seu corpo está acontecendo várias reações. E o cálcio participa dessas muitas reações. De que forma? Ele recebe um estímulo e passa a informação para uma outra substância, para que a mensagem final chegue, né, e você consiga executar essa ação. Resumidamente, é o que? O cálcio ele intermedia muitas reações. A exemplo do que eu estou falando agora é essa daqui. A questão do cálcio atuar na proteína troponina, que basicamente quer dizer o quê? Que o cálcio ele participa da contratibilidade, ou seja, na ação de actina e miosina, que são proteínas contráteis. Isso aqui é para fazer um link com o que eu estava falando antes, né, da questão da contração muscular. Ou seja, eu estou te mostrando, falando que o cálcio ele participa aí, ó, da ativação de proteínas com função contrátil, portanto, ele ajudando de forma mensageira, né, nas reações, ele está ajudando para que você faça uma ação como essa da questão da contração muscular, tá? Agora, ele também auxilia na atividade do óxido nítrico, na ativação desse elemento que tem ação vasodilatadora no nosso corpo. Essa ação é bem interessante, né, para pessoas hipertensas, porque esse efeito de vasodilatação, ele aumenta, digamos, o seu vaso sanguíneo, regulando a pressão arterial. Obviamente, que fique bem claro, isso não significa que a pessoa precisa se encher de cálcio, não. Excesso de cálcio é ruim para os vasos sanguíneos também, então calma, aqui eu estou falando que o cálcio a nível fisiológico, de maneira saudável, vai garantir esse benefício aqui, tá? E a absorção do cálcio é prejudicada em problemas estomacais, né? Em pessoas que tenham de repente ali algum tipo de dificuldade para secretar o ácido gástrico. Aqui tem algumas fontes que eu trouxe, tá? O leite, brócolis, couve, espinafre, tofu, dentre outros. Aqui nós temos a tabela, né, de recomendação de ingestão de cálcio, né, para várias faixas etárias e os gêneros também. Lembrando que lactantes são pessoas, no caso mulheres, né, que estão em fase de lactação, ou seja, de amamentação, estão amamentando. O magnésio, um outro mineral agora, e aqui eu falo que a acidez estomacal propicia a sua posterior absorção. Qual a ressalva que eu faço com isso, tá, gente? É o seguinte, para pessoas que com qualquer desconforto, exemplo, a pessoa acabou de comer, né, com qualquer desconforto que tenha, já está usando medicamento antiácido para reduzir a acidez, né, ou bicarbonato de sódio, muitas vezes sem nenhuma indicação profissional. Simplesmente a pessoa sente o desconforto, acha que deve ser por conta da acidez do estômago e já está usando esses recursos. Qual é o grande problema? Você pode atrapalhar na absorção de nutrientes que precisam da acidez estomacal, dessa acidez ali do estômago. A exemplo do magnésio. Se você de repente consumir uma refeição que tenha magnésio, e aí você faz um uso de uma substância desse tipo, né, de caráter antiácido, você vai estar prejudicando a absorção desse magnésio. Então, fica aí o alerta. E a absorção do magnésio se dá principalmente na região do intestino delgado. Inclusive,
Uma outra dica é que na dieta, né, você tem que ter a ingestão ali de fibras, particularmente aqui nesse caso, de fibras solúveis prebióticas, porque essas fibras elas também ajudam a acidificar ali o meio do intestino delgado, o que vai ajudar também a otimizar, a absorver esse magnésio. Ele atua na contração e relaxamento muscular, portanto, a deficiência de magnésio está relacionada com câimbras, né? Então, é algo interessante ali para pessoas que praticam exercícios, porque muita gente relaciona câimbra apenas com potássio. Inclusive, eu vou falar disso mais para frente quando eu falar do potássio, mas aqui eu já te mostro que para cãibra, para evitar cãibra, não é só o potássio. A gente tem também aí o magnésio como algo interessante. Fontes: castanha do Pará, nozes, amendoim, vegetais verdes, etc. Quando eu boto etc é porque não necessariamente são só essas fontes, mas aqui eu trouxe algumas para te ilustrar alguns exemplos de fontes alimentares de magnésio. Só que aí eu botei aqui agora um destaque de uma outra função do magnésio, que é de produção de energia. Perceba, eu já falei para você sobre a glicose, e eu já te disse que a glicose pode ser usada para gerar ATP, ou seja, quando a glicose é utilizada para gerar energia. Nós já conversamos sobre isso. Porém, a glicose também pode ser estocada. Às vezes o seu organismo não está precisando utilizar a glicose naquele momento para gerar energia. Então, o que você vai fazer com essa glicose? Que você de repente consumiu agora um alimento, né? E você gerou glicose. O seu corpo não está precisando gerar energia por meio da glicose. Ela vai para onde? Ela vai ser estocada. Então tem esses dois caminhos. Só que para você utilizar a glicose para gerar energia, você precisa de quem? Do magnésio. O magnésio, por isso que eu coloquei, ele atua nesse processo de produção de energia. Mas naquela situação em que a glicose pode ser estocada, que eu disse, ela pode ser estocada, por exemplo, em forma de glicogênio. Glicogênio é literalmente isso, uma reserva de glicose. Então você pega uma glicose, junta com outra, várias glicoses, e você junta em um compartimento. Aquele compartimento cheio de glicose a gente chama de glicogênio. E a gente tem esse glicogênio no fígado, que é o chamado glicogênio hepático, e nos músculos, o chamado glicogênio muscular. Mas temos uma outra condição aí. Raciocina comigo. Supondo que o seu corpo não esteja precisando estocar mais glicose em forma de glicogênio, porque você já está com as reservas de glicogênio cheias. Então, se o seu corpo já está suprido com as reservas de glicogênio, você não vai mais direcionar a glicose para mais glicogênio, ok? Mas, então, aí você pensa, tá, tudo bem, então você vai utilizar como energia. Mas vamos supor que você esteja, quando eu digo você, não necessariamente você, né? Uma pessoa aí, hipotética, supondo que essa pessoa também esteja com deficiência de magnésio. O que é que vai acontecer? Você não vai ter a glicose sendo direcionada nem para ser estocada como glicogênio, e você também não vai ter a glicose sendo direcionada para ser utilizada como um substrato para gerar energia. E aí, nesse caso, a glicose vai para onde? Temos um outro destino. A glicose pode ser direcionada a virar ácido graxo e ser estocada no corpo como gordura, que é o que muita gente não quer. Então aqui eu te faço a seguinte associação. Deficiência de magnésio pode acabar favorecendo, né, que você engorde. Ao mesmo tempo, quem quer emagrecer e tem deficiência de magnésio, fica um pouco difícil, porque você vai precisar ter magnésio para que você, ao invés de estocar mais gordura, você consiga processar, você consiga utilizar a glicose para gerar energia. Então, o magnésio é importante nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente pode puxar para uma outra situação. Se você pega aquela glicose e você consegue utilizar ela para gerar energia, você ajuda também no controle da glicemia, né, que pode ser algo interessante na prevenção do diabetes. Agora, temos aqui a tabela, né, desse mineral que nós acabamos de falar. E vamos agora para o zinco. O zinco tem uma função muito interessante para a saúde do homem, né, porque ele atua na produção do esperma. Ele também tem uma ação antioxidante bem marcante e, além dele ser um antioxidante por si só, ele também atua na síntese da enzima superóxido dismutase, que é essa sódia aí, né, a sigla. Essa enzima também tem ação antioxidante, por isso que o zinco tem, né, de fato, essa ação antioxidante bem marcante. Ele também participa do metabolismo dos hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos a que eu me refiro aqui são os hormônios
T3 e o T4. Vale lembrar o seguinte, né, quer dizer, vale lembrar não, é a primeira vez que eu estou falando provavelmente nesse curso sobre isso, que o T4 ele precisa ser convertido em T3. Por quê? O T3 vai ser a forma ativa, que vai ser quem vai atuar diretamente ativando o seu metabolismo, tá? Então, o zinco é importante para isso. Se você tem deficiência de zinco, você pode comprometer essa função dos hormônios tireoidianos e comprometer o seu metabolismo também. Aí nós temos aqui as fontes de zinco, que eu botei aqui como principal, né, as proteicas de origem animal, a exemplo das carnes vermelhas. Na verdade, a gente encontra o zinco tanto em alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Porém, as fontes de origem vegetal, elas têm uma absorção do zinco um pouco prejudicada, porque normalmente nesses alimentos você também tem a presença de fitatos, que acabam atrapalhando na absorção do zinco. Por isso, o destaque para as fontes de zinco serem principalmente as de origem animal, particularmente as proteicas, repito, a exemplo das carnes vermelhas. Aqui nós temos a tabela sobre o zinco e agora nós temos o ferro. O ferro ele tem uma ação principal, eu diria, que é o fato dele estar envolvido no transporte do oxigênio. Também temos a questão muito associada, que é o fato de você ter a anemia por deficiência de ferro, que é a chamada anemia ferropriva. Alguns sinais e sintomas da deficiência do ferro: fadiga, que é o cansaço. Então, a pessoa anêmica tem essa característica, né, do cansaço. Ao mesmo tempo, queda de cabelo, unhas frágeis, crescimento prejudicado. Esse crescimento prejudicado, particularmente, né, em crianças, em adolescentes. Só que nós também podemos encontrar a deficiência de ferro em outras situações, e não necessariamente somente quando a pessoa ingere pouco ferro, que são as chamadas aqui origem não nutricional. Por exemplo, hemorragias, que são casos de sangramento, então você perdendo sangue, você perde, né, o ferro ali. E ciclos menstruais intensos, que também é uma perda de sangue, né, mas algo mais específico aqui para o público feminino. Agora, o excesso do ferro, ele pode diminuir a absorção do zinco. Qual é a observação que eu faço aqui? Se você de repente consumir uma refeição rica em ferro, você não deve consumir, um exemplo, né, um suplemento de zinco. Porque o zinco e o ferro eles competem entre si. Então você vai acabar juntando uma refeição rica em ferro, mais um suplemento rico em zinco. Uma coisa pode acabar atrapalhando na absorção da outra. Então, claro, isso tudo, gente, se você tem um nutricionista que faz a sua dieta, o seu nutricionista é quem vai se preocupar com isso. Porém, você que está aqui nesse curso está em busca de informação. Então, esse é o tipo de informação que eu considero que você pode, né, se utilizar em termos de se beneficiar no seu dia a dia, independente se você é estudante de nutrição ou se você é uma pessoa que não é da área de saúde, simplesmente está aqui em busca de informação. Então, é algo interessante para você entender que uma coisa, como eu disse, já falei aqui, às vezes um nutriente depende do outro para ser absorvido, não é? Mas ao mesmo tempo, um nutriente pode atrapalhar em outro também. Então, às vezes, você tem que ingerir uma refeição rica em um nutriente em um horário e uma refeição rica em outro nutriente em outro, para que elas não se choquem, não façam uma competição pela absorção no seu intestino. E aqui eu coloquei tipos e fontes. As fontes, né, eu botei aqui alguns exemplos de opções de alimentos, e os tipos eu me refiro ao fato de nós termos o ferro M e o não M. O ferro M, ele está presente principalmente em alimentos de origem animal. A exemplo que eu botei aqui, as carnes. Esse é o melhor tipo de ferro no sentido de aproveitamento, ou seja, o ferro M é o melhor absorvido pelo nosso corpo. Mas nós também temos o ferro não M, que normalmente está presente em alimentos de origem vegetal. A exemplo de cereais, grãos como a quinoa, leguminosas como feijão e hortaliças. Só que qual é o pequeno problema? Esse ferro não M, ele não é tão bem absorvido. Então, a gente tem que ter essa noção aí de que é ferro, é fonte de ferro, tá, mas tem diferença. Mas nós podemos otimizar a absorção desse ferro não M pela ingestão de vitamina C. E, inclusive, eu cheguei a falar um pouco sobre isso, né, quando eu falei na aula de vitaminas, na parte sobre a vitamina C. E aqui nós temos a tabela com as recomendações de ferro.
Agora, antes de irmos para o próximo mineral, eu preciso mostrar esse esqueminha aqui, que é em relação à função antioxidante, a qual eu já tenho falado e vou continuar falando bastante nesse curso, porque é simples. Essa função antioxidante ela é muito benéfica para a saúde do nosso corpo. Só que nós podemos ter esse benefício antioxidante de que forma? Pela ingestão de nutrientes que possuem essa função antioxidante, que eu já tenho falado aqui de alguns desses nutrientes, mas nós também temos essa ação antioxidante promovida por enzimas. Enzimas essas que estão onde? Dentro do nosso corpo. E existem algumas enzimas que têm essa característica, né, dessa ação antioxidante, que são as chamadas enzimas antioxidantes. Só que até mesmo para essas enzimas agirem, essas enzimas antioxidantes, elas também precisam de nutrientes. A exemplo desse que eu vou falar agora, o manganês. Então, o manganês ele atua na síntese da enzima superóxido dismutase, a SOD. Então, por ele ajudar nessa enzima antioxidante, a gente pode dizer ali que ele também atua nessa função antioxidante. Ele é um nutriente envolvido no metabolismo, na síntese do colesterol. Talvez, a princípio aí, muita gente acha que isso seja ruim. Ué, eu vou consumir uma coisa que tenha manganês para ele aumentar o meu colesterol, então o manganês é ruim? Não, não é isso. Você precisa entender desde já que o colesterol é algo essencial para o nosso corpo. Pelo simples motivo de que o colesterol ele é um componente das nossas membranas celulares. Então, é essencial. O problema do colesterol é quando há uma desregulação dele. Então, quando há um excesso, é ruim, mas também quando você tem uma baixa de colesterol, também não é bom. Então, o manganês, ele tem essa função benéfica na síntese do colesterol. E, portanto, a deficiência de manganês pode acabar prejudicando, né, a síntese do colesterol, podendo gerar a hipocolesterolemia, que é justamente isso, né, um colesterol baixo no corpo. Aqui estão algumas fontes, como nozes, amêndoas, cereais integrais e o café. A tabela com as recomendações. E agora o selênio, que é essencial para a síntese da enzima antioxidante. Aqui é uma outra, tá? A glutationa peroxidase, que é mais um tipo de enzima antioxidante. O selênio ele atua na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Esse conceito de doenças crônicas não transmissíveis, que eu já vou introduzir aqui agora, é importante, porque é algo que você precisa ter noção, né? Então, do que se trata isso? Bom, doenças crônicas são doenças que são a curto, ou melhor, não são a curto prazo, são a longo prazo. Ou seja, são doenças que você muitas vezes tem um tratamento a longo prazo, demoram muito, ou às vezes, né, para a vida toda. Por exemplo, a obesidade. A obesidade, ela é uma doença crônica. Por mais que a pessoa emagreça, tem que ter ali assim, é uma estimativa, né? A pessoa precisa emagrecer, mas tem que ficar no mínimo 5 anos com aquele peso mantido, para dizer que ela se curou da obesidade. Mas de um modo geral, uma pessoa que tenha tido uma condição como essa, como a obesidade, a gente considera como crônica, porque a vida inteira ela vai ter sempre cuidados redobrados, porque ela vai ter sempre a facilidade a mais de ter o reganho de peso. Então doença crônica é isso, uma doença que não é curto prazo, é de longo prazo, de um tratamento a longo prazo. E ao mesmo tempo, o não transmissível quer dizer que é uma doença que você não transmite pelo contato, pela respiração, que seria o exemplo da gripe, né? A gripe você pode pegar pelo contato com a pessoa próxima, pela respiração. Então isso seria um exemplo de doença transmissível. Mas doença crônica não transmissível você não transmite. Um exemplo, o câncer. Inclusive o selênio, ele é bom nesse sentido aí, porque ele tem uma ação anticancerígena. Uma possibilidade desse efeito anticancerígeno é porque ele melhora a resistência do sistema imune. Embora esse efeito aqui seja bom não só para isso, mas para, né, a saúde como um todo, né, porque você reforça o sistema imune da pessoa. E ele também participa da conversão do T4 em T3. Fazendo uma observação ainda aqui sobre essa questão, né, de converter os hormônios tireoidianos, do T4 em T3, eu já falei um pouquinho disso aqui na parte do zinco, mas complementando, que é o seguinte: muitas vezes quando a pessoa tem alguma alteração nesses hormônios, né, quando eles estão um pouco abaixo do nível de normalidade, aí a pessoa vai para um médico, um endocrinologista, pode acontecer o seguinte: a pessoa já sai de lá com a prescrição de medicamento para fazer a reposição desses hormônios. Isso é algo preocupante, porque muitas vezes a pessoa está tendo aquela desregulação desses hormônios
por uma deficiência nutricional. Às vezes a pessoa não ingere zinco, não ingere selênio direito e está tendo aquele prejuízo. Às vezes uma modificação na alimentação já poderia melhorar, regularizar esses hormônios, sem a necessidade de uma indicação de uso de medicamento para a vida toda. Então, não estou dizendo que se tiver alguém aí que está tendo uso de medicamento, porque foi no médico e ele mandou usar, né, orientou usar o medicamento para tireoide, você tem que parar. Não é isso. Mas investigue, vai para um nutricionista, vai para o médico. Se você já tem aquele médico, procura um outro para poder ver uma outra opinião. Então, é algo que a gente tem que também ter atenção, porque fica um pouco banalizado. Ah, o colesterol deu alto, já tem que ser medicamento. Será? Depende muito do nível de colesterol. Às vezes, um colesterol um pouco alto, você já reverte pela alimentação sem necessidade de um medicamento. Então, esse cuidado com a alimentação precisa ser considerado cada vez mais e não simplesmente qualquer coisinha, medicamento, medicamento, medicamento. Fica a dica. A deficiência de selênio pode, portanto, acabar tendo um impacto no metabolismo, já que eu disse que o selênio participa, né, da conversão do T4 em T3. Então você pode ter, com a deficiência de selênio, o quê? Um metabolismo reduzido. Mas também outros efeitos, como dores musculares, fadiga e fraqueza muscular. E esses sintomas aqui, né, de deficiência, a gente pode levar também no sentido de importância do selênio para o público que pratica exercício físico. Porque se você faz um treino e você não tem uma boa ingestão de selênio, qual é a consequência? Uma possível consequência? Você não vai ter uma boa recuperação. E aí quando você for treinar, de repente no outro dia, você pode acabar tendo um treino com a menor performance, além de você aumentar o risco de algum tipo de lesão. Então, o selênio é muito importante. Porém, assim como eu já tenho falado, não é porque uma coisa é boa que você tem que ingerir demais. Porque o excesso de selênio causa a selenose, que é isso, o excesso de selênio. E o excesso de selênio é tóxico para o nosso corpo. Pode gerar desde uma diarreia a perda e fragilidade de unhas e cabelos. Então, gente, é isso. Cuidado. Por exemplo, eu trago aqui um destaque para a castanha do Pará. Porque a castanha do Pará é uma ótima fonte mesmo de selênio, tá? Basicamente, só para você ter uma ideia, em 2 unidades de castanha do Pará, você normalmente já encontra ali a quantidade de selênio para uma pessoa adulta para todo dia. E qual é a observação que eu faço? Muitas pessoas já me relataram que quando consomem castanha do Pará, por ser algo crocante, algo relativamente pequeno, né, a pessoa às vezes pode acabar consumindo muitas unidades. E qual é o problema? Em 2 unidades, para uma pessoa adulta, você já tem a quantidade de selênio que a pessoa precisa para aquele dia, a pessoa consome 10, 20 castanhas do Pará. Qual é o problema? Isso, o excesso da ingestão de selênio. E a gente viu que o excesso não é bom. Então tem que ter muito cuidado. Os alimentos, pessoal, eles não são somente para saciar a fome, para saciar a nossa vontade de estar comendo algo. Ah, é algo crocante, bacana. Não é só isso. Os alimentos também são recursos terapêuticos. Mas, a depender da dose, da quantidade que você os consuma, você pode, ao invés de trazer um efeito terapêutico, você pode trazer o quê? Um efeito tóxico. E você não vai querer isso. Aqui temos a tabela com as recomendações de selênio. E aqui nós temos agora o cromo. O cromo, ele é um mineral importante para o metabolismo da glicose e da insulina, porque o cromo ele melhora a sensibilidade à insulina. Aqui tem algumas fontes, os grãos integrais, queijos, feijões, cogumelos, carne bovina, gema de trigo, brócolis, nozes e castanha. Então são várias fontes que eu botei aqui. Mas nós temos uma suplementação muito conhecida. Se você não conhecia, não tem problema, está conhecendo agora, mas muita gente já ouviu falar, muita gente já usou aí talvez, que é o picolinato de cromo, para compulsão por doces. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Existe um aminoácido chamado triptofano, que inclusive eu já falei dele aqui, tá? Esse triptofano, quando ele é absorvido pelo cérebro, ele é captado pelo cérebro, ele vai gerar a síntese da serotonina, que a gente pode considerar como sendo um neurotransmissor, um hormônio, mas enfim, é uma substância que está relacionada com a indução à sensação de prazer e de bem-estar. Um exemplo do dia a dia, quando você consome uma refeição rica em doce. Tudo bem que eu sei que tem gente que não gosta de doce, mas convenhamos, né? É raro. A maioria das pessoas, quando consome uma barra de chocolate, gosta, sente prazer. Então, eu me refiro a esse momento. Quando você consome uma refeição ali doce, ela, por ter açúcar, essa refeição,
também dá essa sensação de prazer, de bem-estar, por conta dessa liberação de serotonina. Só que qual é o problema? Uma refeição doce, ela engorda, né? Então, a pessoa está tendo prazer às custas de um efeito ruim, dela estar possivelmente, né, engordando se ela ficar consumindo sempre essa refeição doce. E qual é o grande benefício do cromo? O cromo, ele aumenta a captação do triptofano. Entenda, quando você usa o cromo na dieta ou o suplemento de picolinato de cromo, como ele vai aumentar a captação de triptofano pelo cérebro, é uma forma de você otimizar a liberação dessa serotonina. Então você vai estar dando sensação de prazer e de bem-estar para o seu corpo. Com isso, você não tem aquela vontade de estar consumindo um doce para poder gerar aquela sensação de prazer e de bem-estar, já que você já está tendo essa sensação por conta do cromo. Deu para entender, né? Então, é um benefício realmente. Claro que nem todo mundo precisa sair comprando picolinato de cromo, porque tem que ver, né, a real necessidade disso. Temos aqui a tabela com as recomendações do cromo. E agora vamos falar do potássio. Eu falei que eu ia falar dele, né? Chegou a hora. Ele é importante para a manutenção da pressão arterial, mas ele também auxilia nas contrações musculares. Então a deficiência de potássio realmente pode gerar fraqueza muscular, câimbras e fadiga. Por isso que uma pessoa que faz exercício sabe, né, da banana. A banana tem potássio realmente. Então aqui, olha aqui as fontes, né? A banana tá aí realmente, mas não é só a banana, porque é engraçado. As pessoas parece que é uma coisa decorada, né? As pessoas sabem, banana tem potássio, então é bom para evitar cãibra, eu faço exercício, então isso é bom para mim. Tá certo, não estou dizendo que tá errado. Mas a gente tem outros alimentos também que tem potássio, tá? A exemplo do damasco, do limão, couve-flor, laranja, dentre outros. Temos aqui a tabela com as recomendações da ingestão de potássio. E lembre que eu falei da questão que ele também atua na pressão arterial no controle. Então, apesar dele ser bom para evitar a cãibra, mas não é só isso. Também temos outras funções, exemplo dessa, da ajuda no controle da pressão arterial. Com isso, com essa aula aqui agora sobre as questões relacionadas aos minerais, você acaba de encerrar essa parte dos micronutrientes. Isso é claro, né? Se você está vendo as aulas na ordem, você já viu sobre os macronutrientes e agora sobre os micronutrientes. Lembrando que assim como eu falei na aula de vitaminas, nos minerais aqui eu também fui indo direto ao ponto, no sentido de trazer para você aquilo que eu posso e pude relacionar com coisas do dia a dia, para que você tenha realmente aqui no curso um aproveitamento de algo prático, que você consiga visualizar como é que isso realmente que eu trouxe aqui pode impactar e ser útil na sua vida. Então eu espero que os seus horizontes estejam se ampliando aí sobre os alimentos cada vez mais, e a gente se vê nas próximas aulas, onde eu vou continuar falando ainda sobre outros elementos que também são importantes para a saúde. Então, até lá!